Lições para a vida do coração de uma mãe. E eu quero falar a respeito de uma mãe muito especial. Uma mãe que, se eu não me engano, e com certeza é a mãe mais importante, da história da humanidade, que é Maria, a mãe de Jesus. Maria, ela foi escolhida por Deus para protagonizar o papel mais importante que uma mulher poderia receber na história. A missão dela foi única, a missão dela foi singular, porque ela recebeu a missão de ser a mãe de Jesus, a mãe daquele que se fez carne e habitou entre nós. E é interessante a gente pensar, porque existem alguns conceitos, na religião a respeito de Maria, e nós cremos que ela foi sim uma mulher muito especial, uma mulher honrada, uma mulher cujo exemplo merece e precisa ser imitado. Nós acreditamos que apenas Jesus Cristo, ele fez o papel de mediador entre Deus e os homens, mas nós cremos que a mãe dele, Maria, foi sim uma grande mulher de Deus e que trouxe lições muito importantes para a minha vida e para a sua vida. E a palavra de hoje é sobre quais lições importantes eu posso aprender através da vida dessa mãe. Nós vamos ver através dos textos que a Bíblia ela apresenta sobre Maria, quais são as verdades que existem na Bíblia sobre essa mulher e o que de prático eu posso aprender com ela para a minha vida diária. Então, o que eu aprendo com uma mãe? O que eu aprendo com uma mãe chamada Maria? No texto de Lucas 1, capítulo 26, ao versículo 31, nós vemos a história de como ela entrou para a história com a mãe do Filho de Deus. Diz assim: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento, a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Essa foi a história de como Maria foi visitada por Deus e ela aprendeu, ela soube do propósito que Deus tinha para a vida dela como mãe do Salvador. E existem quatro coisas que eu quero trazer sobre a vida de Maria, o que eu posso aprender com o coração de Maria, com o coração e com a vida dessa mulher. A primeira lição que eu aprendo é que o preparo sempre vem antes do chamado. A primeira lição é que o preparo, ele sempre vem antes do chamado. Deus, em sua soberania, ele escolheu Maria, mas eu acredito também que ela não tenha sido agraciada por Deus por acaso. Maria foi escolhida porque ela já contava com um estilo de vida de obediência a Deus, que agradava o coração de Deus. A palavra fala que ela era uma virgem. Para Deus concretizar esse projeto de Jesus Cristo, Filho de Deus, vir ao mundo, precisava-se de uma jovem virgem. Não somente isso, o anjo fala que o Senhor estava com ela, ou seja, Maria era uma mulher temente a Deus e que o coração dela agradava o coração de Deus. E isso foi primordial para a sua escolha, porque nós aprendemos com isso que Maria, ela já estava preparada antes mesmo de receber o seu chamado de Deus. E isso é muito importante para mim e para você hoje, porque a pergunta para nós é: será que Deus ele poderia escolher a mim e a você para um chamado tão especial? Deus pôde contar com Maria, porque ela estava preparada antes de receber o chamado de Deus para a vida dela. E a pergunta é: será que Deus pode contar da mesma forma comigo e com você? Será que estamos preparados ou a gente primeiro espera Deus nos chamar para só então tomar uma atitude de mudança e de postura?
E isso não vai acontecer, porque Deus ele vai agir sobre princípios. Então muitas vezes nós estamos esperando Deus fazer algo na nossa vida. Nós temos uma promessa de Deus, um propósito para se cumprir nas nossas vidas, mas nós não estamos fazendo nada para que isso aconteça. E não foi o que Maria fez. Maria era uma mulher temente a Deus. Maria era uma mulher que andava em obediência a Deus. No momento em que o anjo apareceu para ela, ela já estava preparada, com o coração preparado, temente a Deus, para receber aquilo que o Senhor tinha para fazer na vida dela. E será que comigo e com você hoje, será que um anjo ele pode aparecer para mim e para você e anunciar: alegre-se, agraciado, o Senhor está com você? Pensa, gente. Um anjo chegar na sua casa hoje e ele falar com você: alegre-se, agraciado, o Senhor está com você. E falar assim: olha, eu tenho uma grande empresa para você. Vamos contextualizar, né, esse chamado. Não apenas para ser mãe do Filho de Deus, mas Deus vai falar: olha, eu tenho uma grande empresa para colocar nas suas mãos. Será que seria a nossa resposta? Ou Deus poderia falar: alegre-se, agraciado, agraciada, eu tenho um ministério para colocar, para entregar nas suas mãos. Eu tenho uma promoção dentro da sua profissão, da sua empresa. Ou eu tenho um marido para você, para os solteiros. Ou eu tenho uma esposa para você. Será que Deus poderia anunciar isso aí hoje à noite, lá na sua casa? E talvez você poderia falar assim: olha, Deus, peraí, calma, porque está faltando eu ajustar isso na minha vida. Não, Deus, isso pode acontecer ainda, porque assim, eu tenho essa falha no meu caráter que eu tenho que arrumar, que eu tenho que dar um jeitinho. Não, Deus, eu não estou preparado para ser empresário, eu tenho que estudar mais sobre esse negócio. Não, Deus, eu não estou preparado porque eu tenho que ser o melhor funcionário para receber uma promoção. Então a gente aprende que Maria, olha a resposta que Maria deu diante desse desafio, diante do chamado que Deus deu para ela. Disse: sou serva do Senhor, faça em mim a sua vontade. Então Maria não questionou, não disse: ai, mas eu não estou preparada. Não, ela disse: eu já sou serva do Senhor, eu já tenho andado em obediência ao Senhor, eu amo o Senhor, então que faça em mim a sua vontade. Então eu aprendo com Maria que um dos segredos para que Deus cumpra os propósitos dele na minha vida e na sua vida é estar pronto para quando a oportunidade chegar. Isso em tudo nas nossas vidas, na vida familiar, na vida financeira, na vida profissional, na vida ministerial. Nós precisamos estar prontos para quando a oportunidade chegar. Porque se a oportunidade chegar, mas eu não tenho a qualificação correta, eu não estou com o coração correto, eu não estou andando em cima daquilo que o Senhor tem para a minha vida, infelizmente, várias oportunidades vão passar e nós não vamos conseguir chegar no nosso objetivo por falta de preparo. Então Maria estava preparada, e quando aconteceu o chamado dela, quando Deus anunciou o propósito que tinha para a vida dela, ela apenas disse: eu sou serva do Senhor e faça em mim a sua vontade. A segunda lição que eu aprendo com o coração dessa mãe é que obediência completa a Deus não nos custará muito, ela nos custará tudo. Novamente no versículo 38 do capítulo 1 de Lucas, ele nos diz assim: respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Se eu e você não estivermos dispostos a obedecer a Deus completamente, mesmo que isso nos custe tudo, não estamos preparados para viver o propósito de Deus. O sim de Maria, aquele propósito, o sim de Maria, a missão que Deus tinha para ela, não custou muitas coisas. Na verdade, o sim de Maria custou tudo. Tudo. Tudo naquele momento estava em jogo. A vida dela estava em jogo. O futuro dela estava em jogo. E é interessante que quando nós falamos a respeito disso, uma das coisas que mais me toca nesse texto é a obediência fiel aos propósitos de Maria, mesmo sabendo que isso custaria a reputação dela e até a vida, porque naquela época uma jovem que estava prometida em casamento, estava noiva de outro homem,
né, virgem, esperando a data do casamento, e aí ela aparece grávida. Hoje, acho que isso ainda seria um escândalo, né? Imagine naquela época, né, com os padrões tão rígidos como era. Mas ela ficou firme naquilo que o Senhor tinha para ela. Talvez passou pela cabeça dela que ela poderia ser apedrejada, que ela poderia ser morta, que ela poderia ser desprezada pelas pessoas que estavam ali naquele momento. Mas mesmo diante de todas essas questões, ela decidiu obedecer. E nós aprendemos que a obediência de Maria não custou muito. A obediência de Maria custou tudo. E na minha vida e na sua vida, viver em completa obediência a Deus não vai nos custar muito. Vai nos custar tudo. Vai nos custar abrir mão, muitas vezes, do nosso conforto. Vai nos custar abrir mão das nossas ideias próprias, para nós termos as ideias de Deus. Vai abrir mão do nosso egoísmo. E é interessante que muitas vezes nós queremos viver a bênção de Deus nas nossas vidas. Nós queremos viver o propósito de Deus para as nossas vidas. Assim como Deus realizou o propósito dele através da vida de Maria, nós dizemos, eu quero que Deus realize o propósito dele na minha vida. Eu quero os sonhos dele na minha vida. E olha o que diz 1 Coríntios 2, 9 e 10. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Natália, o que tem a ver esse texto com obediência? Tem muito a ver. Porque nós olhamos para esse texto e pensamos, é isso que eu quero viver. Eu quero viver o que olho nenhum viu, o que ouvido nenhum ouviu, o que mente humana jamais imaginou. Eu quero viver os propósitos de Deus para a minha vida, aquilo que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Mas a Bíblia fala que somente aqueles que amam a Deus vão viver isso na vida deles. E quem são essas pessoas que amam a Deus? O que é verdadeiramente amar a Deus? Muitas vezes a gente tem uma noção de amor que é um amor sentimento, que é um amor que eu amo e tem a ver com sentimento. E a Bíblia não diz que amor é sentimento, eu sinto. Eu amo a Deus porque eu canto canções para Ele, eu amo a Deus porque eu digo que amo Ele. Mas qual que é a definição de amor que nós temos na Bíblia? E João, o apóstolo João, ele nos dá a definição de amor a Deus. Ele diz assim, em João 14, 15, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Em 1 João 5, 3 diz assim, porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Em 2 João 6 diz assim, e este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos, como vocês já têm ouvido desde o princípio. Olha que interessante. João fala pra gente que amar a Deus é obedecer a Deus. Agora nós entendemos porque aqueles que amam a Deus vivem os propósitos de Deus. Aqueles que amam a Deus vivem os sonhos de Deus. Porque são as pessoas que entenderam que amor é obedecer a Deus. Então a gente acha assim que, amar a Deus é eu acordar todos os dias e dizer, Deus, como eu te amo. Eu creio que Deus não despreza esse tipo de adoração, Deus não despreza esse tipo de louvor, mas não é esse tipo de amor que Deus exige como resposta do ser humano a Ele. A resposta do ser humano a Deus é obediência, assim como o apóstolo João nos fala. Então, Maria deu essa resposta a Deus. Essa resposta de que amava a Deus acima de todas as coisas. Acima da própria vida. Acima da própria reputação. Acima da opinião dos outros. O que os outros iriam achar dele. Quantas vezes eu e você deixamos de obedecer a Deus? Deixamos de cumprir o propósito de Deus para nós. Simplesmente porque nos preocupamos mais com a opinião dos outros. Nos preocupamos mais com aquilo que diz a nossa cultura. Nos preocupamos mais com a nossa reputação e conosco mesmo do que se preocupar em amar a Deus acima de tudo. Se você deseja cumprir os propósitos de Deus na sua vida, assim como Maria foi, assim como Maria respondeu ao chamado do Senhor,
e fez uma grande diferença na história, não tem como fazermos isso, se não andarmos em obediência a Deus. Então nós aprendemos com Maria que a obediência não vai nos custar muito, a obediência vai nos custar tudo. E amar a Deus é obedecê-lo. Somente assim, cumprindo o princípio da obediência, podemos viver o chamado dele nas nossas vidas. E a terceira coisa que eu aprendo com o coração dessa mãe é que sabedoria, a verdadeira sabedoria, é ter um coração aberto e uma boca fechada. Interessante isso, né? Lucas 2, 8 e 21, olha o que o texto da palavra do Senhor nos diz. Os pastores, depois da visita de anjos, proclamando que o Salvador havia nascido, então correram para lá e encontraram Maria, José e o bebê deitado na manjedoura. Então é um texto maior, mas eu resumi que os pastores tinham recebido a mensagem de que o Salvador tinha nascido lá em Belém, numa manjedoura. Anjos apareceram para eles, e aí a palavra diz que eles correram. Só um minutinho. E a palavra diz que eles correram e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. E depois que os viram, depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficavam admirados. Mas olha que interessante. Quando Maria, ela ouviu o que os pastores diziam a respeito daquela aparição de anjos. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Olha que interessante, vou repetir para vocês compreenderem. Que Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Um coração aberto e uma boca fechada são primordiais para a realização dos planos de Deus na minha vida e na sua vida. Natália, mas o que isso tem a ver com a vida de Maria? Esse versículo, ele nos diz que Maria era uma mulher sábia. Ele nos diz que Maria, ela guardava tudo o que ela ouvia, do que estava acontecendo, do que o anjo disse para ela, do que aqueles pastores estavam dizendo a respeito de Jesus, e ela refletia sobre isso em seu coração. E é interessante que Maria, ela poderia muito bem ter falado, gente, né, espalhado para a vizinhança, ela estava grávida, eu vou ser mãe do Messias, né, porque as pessoas naquela época esperavam o Messias, aquele que iria salvar Israel, né, daquilo que eles estavam vivendo, da dominação dos romanos. E aí eles esperavam esse Messias que era prometido. E na Bíblia nós não vemos em nenhum momento Maria, de repente, se vangloriando, falando, puxa, eu sou a mãe do Salvador, né? Deus me escolheu, eu sou escolhida. Ela era assim escolhida, agraciada por Deus. Mas nós vemos através de Maria uma humildade muito grande e uma sabedoria muito grande, porque diz que ela guardava tudo aquilo em seu coração e ela refletia sobre aquilo. Eu penso que se Maria, ela fosse boca aberta, né, o anjo tivesse aparecido para ela e aí ela ficasse tão feliz com aquilo e eu ficasse confusa e fosse procurar as outras pessoas, eu acho que a primeira coisa que as pessoas achariam é que ela era louca, né? Essa mulher é doida, falando que um anjo apareceu para ela. E talvez no segundo momento eu falo, não, então ela é adúltera, ela adulterou, porque ela tá noiva, ainda vai casar e apareceu grávida, e o noivo dela tá falando que não foi ele. E é interessante porque muitas vezes isso pode acontecer na minha vida e na sua vida. Deus nos fala sobre os planos dele para nós. E aí, muitas vezes Deus fala a respeito de alguns planos e ao invés da gente guardar e refletir, a gente sai falando, a gente sai desesperado, ou situações acontecem na nossa vida. E se nós tivéssemos a postura de Maria, de refletir e guardar, guardar e refletir, com certeza nós sairíamos muito melhor em cada uma dessas situações. Então, esse versículo nos fala que Maria
era muito sábia, porque ela guardava e refletia em tudo aquilo que estava acontecendo. Nos mostra que Maria era comedida nas palavras, que era comedida nas suas reações, que ela controlava as suas emoções, que ela era humilde em se expressar. E eu acredito que Maria era uma mulher que pensava muito e que falava pouco. Eu acho que esse versículo deixa isso para nós nas entrelinhas, que Maria pensava muito e falava pouco. Ela tinha um coração aberto para aquilo que Deus faria na vida dela, um coração aberto para os planos de Deus, para amar a Deus, mas ela mantinha sua boca fechada. E eu acredito que talvez isso falte muito para mim e para você hoje. Quantas complicações na nossa vida surgem porque nós muitas vezes temos um coração fechado para Deus e uma boca muito aberta. Então, assim como Maria, que eu e você possamos aprender a guardar e refletir. Refletir e guardar. Sabe quando você ouve aquilo que você não queria ouvir? E ao invés de sair gritando, sair ofendendo as pessoas do seu lado, sair se defendendo das acusações loucamente, que eu e você possamos aprender como Maria. Guardar e refletir, guardar e refletir. Outra e última coisa que eu aprendo com o coração dessa mãe muito especial, é que a realização do propósito de Deus através da minha vida nem sempre será sinônimo de conforto. Lucas 2,35, no momento em que Maria e José foram apresentar Jesus no templo, e um homem chamado Simeão se encontra com eles, naquele momento ele profetiza a respeito de Jesus. E ele diz assim: e Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: esse menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, ele disse para Maria, uma espada atravessará a sua alma. É interessante porque depois que eu fui mãe e eu li esse texto, ele fez muito mais sentido para mim. Que ele disse para Maria: Maria, quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. O que isso significava para Maria? Puxa, Maria tinha sido uma mulher escolhida, uma mulher agraciada, uma mulher humilde, uma mulher que soube lidar com o fato de estar grávida do Filho de Deus, uma mulher que recebeu isso como missão. Então a vida dela seria perfeita, ela seria a mãe do Filho de Deus. O que de mal poderia acontecer com essa mulher? Mas Simeão profetiza: o Senhor diz a Maria, quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Queridos, eu acredito que a maior mentira do humanismo gospel que nós vemos nos dias de hoje é que se eu me converter, se eu entregar o meu coração para Jesus, nada de mal vai acontecer comigo. A minha vida vai virar um mundo cor-de-rosa, um parquinho cor-de-rosa, e não vai ter mais sofrimento. E aí as pessoas muitas vezes se convertem, vão para a igreja, e aí começam a ter problemas na sua vida e começam a questionar: como assim? Eu entreguei a minha vida para o Senhor, para Deus, eu estou vivendo uma vida tão certinha, né? Eu parei de pecar, eu parei de errar, e olha esse tanto de problema acontecendo comigo, olha o sofrimento batendo na minha porta. Queridos, isso é uma mentira muito grande do nosso tempo, e muitas vezes dentro das nossas igrejas, de que se eu me converter, se eu entregar minha vida para Jesus, eu vou estar longe do sofrimento e a minha vida vai ser só felicidade e conforto. Infelizmente, não é isso que a palavra de Deus diz, não é isso que aquilo que o Senhor Jesus promete para mim e para você. E Maria, sendo uma mulher tão dedicada ao Senhor, Maria sendo uma mulher que cumpriu o propósito de Deus através da vida dela, aceitou a vontade de Deus na vida dela, ela não foi livre do sofrimento, ela não foi livre das coisas negativas que viriam na vida dela. Nós precisamos entender que se obedecermos a Deus, estarmos no centro da vontade de Deus, isso não significa que nós vamos estar longe de todo o sofrimento e desfrutar de toda a felicidade. E a gente aprende isso com a vida de Maria.
Então, qual foi o resultado de toda a abnegação, de toda a humildade, de toda a obediência que Maria teve? Maria viu Jesus chegar ao mundo como seu filhinho querido, como seu filhinho amado, seu bebê amado, porque ela, como uma mãe, apesar de saber que ele era sim o Filho de Deus, Salvador do mundo, existia um amor materno, existia esse apego materno. E só as mães nesse momento vão me entender do tipo de amor que eu estou falando. Por mais que você tente compreender, você que é filho, entende o quanto a sua mãe te ama, o quanto muitas vezes ela se dedica a você, eu acredito que só uma mãe vai entender realmente aquilo que se passou no coração de Maria. Porque Maria, ela viu o seu bebê, e eu me emociono quando eu penso a respeito disso. Eu me emociono porque eu tenho um bebê no meu colo, eu tenho a minha filha no meu colo, e eu amo ela mais que tudo nesse mundo. Ela é muito preciosa. E aí quando a gente pensa, puxa, eu vou entregar a minha filha para morrer no lugar de Deus, de alguém, nunca eu faria isso. Nunca eu entregaria a minha vida por alguém, mas a vida da minha filha, eu acredito que eu nunca entregaria. Mas foi isso que Maria viu acontecer. Ela viu o seu filho amado, o seu bebê que era cuidado com tanto amor, com tanto zelo. Ela viu esse homem ser injustiçado, ela viu ele ser humilhado, ela viu Jesus ser espancado, ela viu Jesus sofrer e ser morto numa cruz. Você que é mãe, você que é um ser humano sensível, você pode entender a dor, aquilo que Simeão profetizou, que uma espada iria atravessar o coração dessa mulher. E naquele momento ela pode ter se questionado, puxa Deus, eu abri mão de tantas coisas, eu abri mão de tantos sonhos, eu poderia ter corrido o risco de ser morta, da minha reputação ter ido para a lama, de ser abandonada por José, meu noivo. Eu fiz tantas coisas em prol do chamado do Senhor pela minha vida, e é isso que eu tenho, sofrimento. Querida, Maria era humana, assim como eu e você, e eu creio que talvez isso pode ter se passado sim no coração dela. E sabe o que isso nos ensina? Nos ensina que mesmo dentro do chamado de Deus, do propósito de Deus, a viver de uma vida em prol de amar ao Senhor, de fazer a vontade dEle, situações difíceis podem acontecer, o sofrimento ele pode bater na nossa porta, porque a vida é isso, nós estamos num mundo caído, num mundo defeituoso, nós não estamos imunes ao sofrimento, não existe nenhum lugar nesse mundo em que nós não vamos estar imunes ao sofrimento que existe. Eu li uma frase a respeito de Maria que diz que Maria, no estudo bíblico, que Maria aprendeu na pele que a maternidade era um privilégio doloroso, e as mães também vão compreender. Nós não sofremos o que Maria sofreu, mas que a maternidade, ser mãe, ela é um privilégio doloroso. Por quê? Porque é uma coisa muito maravilhosa, mas que envolve desafios, que envolve dores, que envolve dificuldades. Eu quero dizer para você que não é só ser mãe, não é a maternidade, tudo na vida envolve perdas e ganhos. Não tem como, seja nos relacionamentos, seja no casamento, seja no trabalho, seja no emprego, não tem como a gente ganhar tudo. Vai envolver perda, vai envolver sofrimento, vai envolver dificuldades. Infelizmente, nós vivemos em um mundo que não existe prazer completo sem desconforto, alegria sem tristeza, felicidade sem decepções. Então, viver os propósitos de Deus nem sempre envolve uma vida de conforto, comodidade e zero problemas. Como eu queria dizer para você nessa noite, vem para Jesus, que os seus problemas acabaram. Eu queria muito falar isso, mas não é isso que a Bíblia diz, e essa não é uma mensagem confortável para os ouvidos de hoje em dia. As pessoas não querem ouvir isso, e isso também não é muito falado, infelizmente, pela maioria dos pregadores, porque as pessoas querem um evangelho do triunfo, um evangelho do eu me converti, conheci Jesus e agora é o céu na terra. Sim, nós vamos viver coisas maravilhosas ao lado de Jesus. Vamos participar de momentos de muita alegria, coisas extraordinárias. Mas, infelizmente, não seremos poupados do sofrimento.
Então, viver os propósitos de Deus, Maria conheceu isso, que viver os propósitos de Deus nem sempre envolve uma vida de conforto, uma vida de comodidades e zero problemas. Amar a Deus não significa uma vida isenta de problemas. Amar a Deus não significa uma vida isenta de perdas. Amar a Deus não significa uma vida isenta de doenças. Amar a Deus não significa uma vida isenta de sofrimentos. Jesus nunca nos prometeu uma vida livre de sofrimentos, mas Ele prometeu algo muito melhor. Ele prometeu estar conosco até o fim dos tempos. E se eu sei que Jesus está conosco, isso me basta. Eu sei que Ele é fiel. Ele é fiel para estar comigo. Ele é fiel para estar com cada um de vocês. Seja o momento que cada um de nós estamos passando. E Ele vai nos levar seguros até aquele lugar que Ele prometeu. Até aquele bendito e santo dia em que a palavra de Deus fala que ali não vai haver lágrimas, ali não vai haver choro. Queridos, eu e você precisamos entender que é só no céu, só na glória, só quando Jesus voltar, que eu creio que está muito próximo, só quando nós iremos ali partir, nos encontrarmos com Ele, que nós teremos uma vida totalmente isenta de sofrimentos. Não é fácil. Não é fácil para você que muitas vezes está passando por situações difíceis, por sofrimentos, mas eu creio que Jesus, Ele nos oferece algo que talvez seja muito melhor do que a simples dissolução, o desaparecimento do sofrimento. Ele nos oferece vida abundante, apesar de todo o sofrimento. Ele nos oferece paz em meio à guerra. Ter um coração alegre, ter um coração em paz, independente do que esteja acontecendo no mundo ao redor, querido. Eu sei que nós temos vivido dias difíceis, dias de desafios, dias de dúvidas, dias de crises. Mas como é bom saber que temos um Pai amoroso, saber que Jesus está conosco até a consumação dos séculos, que independente da situação, Ele nunca vai nos abandonar e que nós vamos desfrutar com Ele de uma eternidade maravilhosa, sem lágrimas, sem choro e sem sofrimento. A vida de Maria, a vida dessa mãe, foi uma vida marcada pela presença de Deus, pela obediência a Deus, pelo sim de Deus, por um sofrimento muito grande. Mas o mais maravilhoso é ver que Maria cumpriu o propósito que Deus tinha para a vida dela. E ela cumpriu de tal forma que hoje, 2000 anos depois, mais de 2000 anos depois, nós estamos aqui falando a respeito dessa grande mulher, dessa grande mãe, desse grande exemplo para mim e para você. Então, que nessa noite, queridos, eu e você possamos aprender e aplicarmos essas preciosas lições ao nosso coração. E assim como Maria, que possamos estar preparados para o chamado de Deus. Não espere as oportunidades chegarem. Comece a se preparar, se dedicar àquilo que o Senhor tem para a sua vida. Que possamos também estar prontos para dizer sim a Deus em uma obediência completa, mesmo que isso nos custe tudo. E que possamos desenvolver sabedoria, pedir para que Deus nos dê sabedoria, para ter um coração aberto, uma mente fechada, quer dizer, um coração aberto e uma boca fechada, assim como Maria teve, um coração que guardava e refletia em todas as coisas. E também cumprirmos o propósito de Deus através da minha vida e da sua vida, mesmo que isso gere desconfortos. Se você, assim como eu, está disposto a aprender e a colocar em prática cada uma dessas lições, cada um desses pontos que nós podemos aprender com essa mulher, eu gostaria que onde você estivesse, você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos nesse instante e nós vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui nessa noite. Pai, o Senhor conhece cada coração, aqueles que estão presentes aqui nesse momento, aqueles que estão nos seus lares, nas suas casas acompanhando essa transmissão.
que o Espírito Santo de Deus toque e vá de encontro a cada vida. Pai, que onde existir tristeza, que o Espírito Santo vá de encontro e coloque alegria. Deus, que onde existir dúvidas, o Espírito Santo possa colocar paz. Deus, e que nesse momento possamos ser cheios do Senhor, cheios do Senhor. Deus, abra os nossos corações, abra os nossos olhos espirituais nesse momento para enxergar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, que assim como Maria, na nossa geração, possamos ser homens e mulheres que vamos cumprir com o chamado de Deus, que vamos cumprir com o sonho de Deus, que possamos ser esses homens e mulheres, Deus, que a cada dia ao se levantar digam para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, sou teu servo, sou tua serva, faça em mim a sua vontade. Deus,